É possível que uma mulher do século XVI, reclusa entre as paredes de um convento, tenha descoberto a fórmula mais poderosa para atrair a providência divina? Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo, deixou escrito em suas cartas algo que poucos prestaram atenção. A oração sem obras é como árvore sem frutos. Mas o que ela realmente queria dizer? Que tipo de obras? E por que insistia tanto que seus conventos praticassem diariamente atos concretos de misericórdia? Você está prestes a descobrir um segredo que pode transformar não apenas sua vida espiritual, mas também atrair graças tangíveis em apenas 7 dias. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. O que você vai aprender aqui não são teorias vazias ou promessas infundadas. É uma prática milenar da Igreja, testada por santos, confirmada pelo próprio Cristo e vivida intensamente por Teresa de Ávila. Ela descobriu que existe uma conexão misteriosa entre a misericórdia praticada e os milagres recebidos. Não por merecimento próprio, mas porque Deus honra aqueles que se tornam instrumentos de sua bondade. Quando você se torna canal da misericórdia divina, algo inexplicável acontece. O céu parece se inclinar em sua direção. Durante os próximos capítulos, você será guiado através de 6 atos específicos de misericórdia que Santa Teresa recomendava às suas filhas espirituais. Cada ato foi cuidadosamente escolhido, não apenas por sua importância evangélica, mas pelo poder transformador que carrega. São gestos simples, ao alcance de qualquer pessoa, mas que abrem portas no mundo espiritual. Teresa dizia: pequenos atos feitos com grande amor podem mover montanhas. E se você tem uma montanha em sua vida que precisa ser removida, talvez seja a hora de começar com um pequeno ato de amor. Prepare seu coração, porque nos próximos 7 dias você não será apenas um observador da misericórdia de Deus. Você se tornará um participante ativo dela. E quando isso acontece, quando você deixa de apenas pedir milagres para se tornar um milagre na vida de outros, é aí que sua própria vida se transforma. Santa Teresa sabia disso. Ela viveu isso. E agora, você também pode viver. A pergunta que fica é: você está disposto a dar esse passo de fé? Está pronto para descobrir o que acontece quando a misericórdia encontra a oração? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver sob uma chuva constante de bênçãos, enquanto outras, igualmente devotas, lutam constantemente contra as dificuldades? Santa Teresa de Ávila observou esse mistério durante anos e chegou a uma conclusão revolucionária. Deus não se deixa vencer em generosidade por quem pratica a misericórdia. Mas o que isso significa na prática? Significa que existe uma lei espiritual em funcionamento, uma lei que Cristo mesmo estabeleceu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mite 5:7. Não é um comércio com Deus, é uma participação em sua natureza divina. Quando você pratica a misericórdia, algo extraordinário acontece no plano espiritual. Você se alinha com o coração de Deus, que é essencialmente misericordioso. Teresa descobriu que as almas que se dedicavam diariamente a pequenos atos de caridade experimentavam uma facilidade maior na oração, uma paz mais profunda nas tribulações e uma provisão mais constante em suas necessidades. Não porque Deus tenha favoritos, mas porque essas almas se tornaram vasos mais puros para receber sua graça. A misericórdia praticada, escrevia Teresa, é como um ímã que atrai a misericórdia de Deus. E você tem sentido essa atração divina em sua vida? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que as obras de misericórdia são ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. C. 4:47. Mas Santa Teresa foi além. Ela viu nessas obras uma chave para a própria santificação e para o favorecimento divino. Em suas fundações, ela estabeleceu que cada religiosa deveria, além da oração contemplativa, dedicar-se diariamente a pelo menos um ato concreto de misericórdia. O resultado? Seus conventos, mesmo na pobreza extrema, nunca ficaram sem o necessário.
As provisões chegavam de formas inexplicáveis, sempre na hora certa. Este é o segredo que Teresa quer compartilhar com você hoje. A misericórdia vivida concretamente não apenas transforma o mundo ao seu redor, mas transforma a própria relação entre você e Deus. Quando suas mãos se tornam as mãos de Cristo para os necessitados, seu coração se torna mais receptivo às graças celestiais. Não é magia, é teologia pura. São séculos de experiência mística confirmando uma verdade simples. Quem semeia misericórdia, colhe milagres. E você está pronto para semear? Está disposto a descobrir o que significa ser um canal da misericórdia divina? Porque os próximos 6 atos que você aprenderá não são apenas tarefas a cumprir. São portas a serem abertas no céu. O primeiro ato de misericórdia que Santa Teresa praticava e ensinava era aparentemente simples: dar de comer a quem tem fome. Mas para ela, isso ia muito além de um gesto social. Quando alimentamos o corpo faminto, dizia Teresa, estamos alimentando Cristo mesmo, e Cristo nunca esquece quem o alimentou. Hoje, seu primeiro desafio é encontrar alguém que precise de alimento. Pode ser um mendigo na rua, um vizinho em dificuldades, uma família carente da sua comunidade, ou até mesmo alguém que você conhece que está passando por dificuldades financeiras. O gesto pode ser simples: uma refeição, um lanche, alguns mantimentos, ou até mesmo pagar uma refeição para alguém, mas não se engane pensando que isso é apenas assistencialismo. Santa Teresa ensinava que quando você alimenta alguém com fome, 3 coisas acontecem simultaneamente no mundo espiritual. Primeiro, você se torna instrumento direto da providência divina na vida daquela pessoa. Segundo, você experimenta a alegria que Deus sente ao ver seus filhos sendo cuidados. Terceiro, você abre um canal de bênçãos sobre sua própria vida, porque Deus honra quem honra seus filhos necessitados. Nunca vi, escrevia Teresa em suas cartas, uma alma que pratica a caridade com os famintos ficar ela mesma em necessidade por muito tempo. E você já experimentou essa promessa divina? Quando você realizar este primeiro ato, faça-o com o coração voltado para Deus. Antes de entregar o alimento, reze este salmo: os leõezinhos passam fome e necessidade, mas aos que buscam o Senhor nada falta. Cele 34:11. Depois, ao entregar o alimento, diga mentalmente: Jesus, eu te alimento nesta pessoa. E observe o que acontece em seu próprio coração. Teresa garantia que quem alimenta o próximo com consciência espiritual experimenta uma satisfação que nenhuma comida material pode proporcionar. É o gosto da participação na bondade divina. É a alegria de ser usado por Deus como instrumento de seu amor. Lembre-se da promessa de Cristo: tive fome e me destes de comer. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, 35, 40. Santa Teresa levava essas palavras tão a sério que chegou a dizer: cada vez que alimento um faminto, estou preparando um banquete para meu esposo celestial. E hoje, você tem a oportunidade de preparar esse banquete. Tem a chance de ser as mãos de Deus na vida de alguém que precisa. A questão é: você aceita ser usado dessa forma? Está disposto a ser um milagre na vida de alguém para que Deus possa ser um milagre na sua? Escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a ser instrumento da providência divina. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos atos de misericórdia. Os doentes são os tesouros escondidos de Deus, dizia Santa Teresa ao ensinar suas religiosas sobre o cuidado com os enfermos. Para ela, visitar e consolar quem está doente não era apenas um dever cristão, mas uma oportunidade de ouro para crescer em santidade e atrair graças especiais. Por quê? Porque os doentes, em sua fragilidade, estão mais próximos do mistério da cruz de Cristo. E quem se aproxima da cruz, se aproxima do coração de Deus. Seu segundo desafio é identificar alguém doente em sua vida. Pode ser um parente, um conhecido, alguém do hospital local, ou mesmo um idoso solitário em um asilo. Não precisa ser uma visita longa. Às vezes, uma ligação telefônica ou uma mensagem carinhosa já representa esse ato de misericórdia. Santa Teresa descobriu que existe algo sobrenatural na presença compassiva junto aos que sofrem.
Quando você se aproxima de um enfermo com o coração aberto, não apenas oferece conforto, você recebe também. Os doentes, em sua simplicidade e dependência, muitas vezes possuem uma proximidade com Deus que pessoas saudáveis levam anos para alcançar. Teresa observava que suas religiosas que cuidavam dos enfermos desenvolviam uma fé mais sólida, uma paciência mais profunda e uma confiança maior na providência divina. É impossível, ela afirmava, cuidar dos doentes com amor e não ser transformado por essa experiência. E você, já experimentou essa transformação? Quando realizar esta visita, leve consigo não apenas sua presença, mas também uma oração. Antes de entrar, reze o Salmo 41. Bem-aventurado aquele que cuida do fraco e do pobre. No dia da desgraça, o Senhor o livrará. Durante a visita, simplesmente esteja presente. Escute mais do que fale. Às vezes, o maior remédio que você pode oferecer é sua atenção genuína. Santa Teresa ensinava: a presença amorosa cura mais que muitos medicamentos, porque através dela, Deus mesmo se faz presente no quarto do enfermo. E ao se despedir, reze mentalmente: Jesus, que eu seja seu instrumento de cura e consolação. O que Teresa mais admirava nas almas que se dedicavam aos enfermos era como elas se tornavam mais gratas pela própria saúde, mais humildes diante das fragilidades humanas e mais confiantes no cuidado divino. Quem visita os doentes com frequência, ela observava, raramente adoece gravemente, e quando adoece, cura-se mais rapidamente. Não que Deus faça comércio, mas porque essas almas aprendem a confiar na providência e desenvolvem uma fé que é, ela mesma, medicina para o corpo e para a alma. Hoje, você tem a oportunidade de ser medicina na vida de alguém. Tem a chance de levar a presença de Cristo a quem mais precisa. A pergunta é: você está disposto a sair de sua zona de conforto para consolar quem sofre? Está preparado para descobrir como Deus pode transformar sua compaixão em bênção? Há mais almas perdidas por falta de direção do que por falta de boa vontade. Observava Santa Teresa em suas cartas às prioras dos conventos que fundou. Para ela, o ato de aconselhar quem está em dúvida era uma das formas mais delicadas e poderosas de misericórdia. Por quê? Porque quando uma alma está confusa, perdida ou em dúvida, está especialmente vulnerável às trevas espirituais. E quem oferece uma palavra sábia, uma orientação clara ou simplesmente uma escuta atenta, pode ser o instrumento que Deus usa para salvar essa alma da perdição. Seu terceiro desafio é identificar alguém ao seu redor que está passando por dúvidas. Pode ser alguém em crise de fé, em dificuldades para tomar uma decisão importante, ou simplesmente alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Santa Teresa sabia por experiência própria o valor de um conselho sábio na hora certa. Durante suas próprias crises espirituais, foram os conselhos de diretores espirituais experientes que a mantiveram no caminho certo. Por isso, ela ensinava: quando aconselhamos com caridade e sabedoria, participamos da própria sabedoria divina. E Deus nunca deixa sem recompensa quem empresta sua voz para a sua verdade. Mas cuidado! Aconselhar não significa impor suas opiniões ou julgar as escolhas alheias. Significa escutar com paciência, oferecer perspectivas baseadas na verdade e, principalmente, apontar sempre para Deus como a fonte última de toda orientação. Você já foi instrumento da sabedoria divina na vida de alguém? Para realizar este ato de misericórdia, comece rezando o Salmo 119, 105. Vossa palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Depois, aproxime-se da pessoa com humildade genuína. Faça perguntas que a ajudem a refletir mais do que dar respostas prontas. Santa Teresa ensinava: o melhor conselho não é aquele que resolve tudo rapidamente, mas aquele que ajuda a alma a encontrar a vontade de Deus por si mesma. Durante a conversa, peça interiormente ao Espírito Santo para guiar suas palavras. E lembre-se, às vezes, o melhor conselho é simplesmente dizer: vou rezar por você, e cumprir essa promessa. O que mais impressionava Santa Teresa era como as almas que se dedicavam a aconselhar com sabedoria e caridade desenvolviam elas mesmas um discernimento extraordinário. Quem ilumina frequentemente o caminho dos outros, ela observava,
raramente se perde no próprio caminho. É como se Deus recompensasse a generosidade espiritual com uma clareza interior cada vez maior. Então, ao oferecer sua presença e sabedoria a quem está em dúvida, você não apenas pode estar salvando uma alma, pode estar iluminando sua própria jornada espiritual. A pergunta que fica é: você está disposto a ser luz na escuridão de alguém? Tem coragem de emprestar sua voz para que Deus possa falar através de você? Porque hoje, alguém pode estar esperando exatamente a palavra que Deus quer dizer através dos seus lábios. Existe uma das frases mais tocantes que Santa Teresa escreveu em suas cartas. As lágrimas que enxugamos no rosto de um irmão são como o bálsamo que Deus derrama em nossa própria alma. Para ela, consolar os tristes e aflitos não era apenas um gesto de bondade humana, mas uma participação direta no ministério consolador de Cristo. O próprio Jesus se chamou de Consolador dos aflitos, e quando você se torna instrumento desse consolo, algo extraordinário acontece. Você se une de forma íntima ao coração misericordioso de Deus. Seu quarto desafio é identificar alguém ao seu redor que está passando por tristeza, luto, desesperança ou qualquer tipo de aflição emocional. Pode ser alguém que perdeu um ente querido, está enfrentando uma separação, perdeu o emprego, ou simplesmente está passando por um momento difícil. Santa Teresa descobriu que existe um mistério profundo no ato de consolar. Quando você se aproxima de alguém que está sofrendo com a intenção genuína de levar alívio, você não apenas oferece conforto, você recebe também uma graça especial de fortaleza interior. Nunca vi, ela escrevia, uma alma que se dedica a enxugar lágrimas alheias ficar por muito tempo inconsolável em suas próprias dores. Por quê? Porque ao sair de si mesmo para cuidar da dor do outro, você desenvolve uma perspectiva mais ampla sobre seus próprios sofrimentos e uma confiança maior na providência divina. É como se Deus recompensasse a generosidade do coração com uma paz que o mundo não pode dar. Quando for realizar este ato de consolo, prepare-se espiritualmente rezando o Salmo 34:19. O Senhor está perto dos que têm o coração contrito e salva-os de espírito abatido. Depois, aproxime-se da pessoa com delicadeza. Às vezes, as palavras são menos importantes que sua presença silenciosa e amorosa. Santa Teresa ensinava: o verdadeiro consolo não vem de discursos, mas de um coração que genuinamente se compadece. Ofereça seu ombro, sua escuta, sua companhia. E se as palavras vierem, que sejam palavras de esperança, de fé, de confiança na bondade de Deus. Lembre-se, você não precisa ter todas as respostas, você precisa apenas ter amor. O que mais maravilhava Santa Teresa era observar como as almas que se dedicavam ao consolo desenvolviam uma capacidade extraordinária de encontrar paz em meio às próprias tempestades. Quem frequentemente enxuga as lágrimas dos outros, ela observava, aprende a sorrir mesmo quando está chorando por dentro. Não por insensibilidade, mas por uma fé profunda que nasce da experiência constante de ver Deus agindo através de pequenos gestos de amor. Então, ao ser instrumento de consolo para alguém hoje, você pode estar não apenas aliviando uma dor presente, mas plantando sementes de esperança que florescerão no futuro. A pergunta é: você está disposto a ser o abraço de Deus para alguém que precisa? Tem coragem de emprestar seu coração para que Cristo possa consolar através de você? O perdão é a chave dourada que abre todas as portas do céu, dizia Santa Teresa em seus momentos de direção espiritual. Para ela, perdoar não era apenas um mandamento evangélico, mas a obra de misericórdia mais poderosa e transformadora que existe. Por quê? Porque quando você perdoa verdadeiramente, não apenas liberta quem o ofendeu, você liberta principalmente a si mesmo. E essa liberdade interior é como um ímã que atrai as graças mais extraordinárias de Deus. Seu quinto desafio pode ser o mais difícil até agora: identificar alguém que o ofendeu, machucou ou decepcionou e tomar a decisão consciente de perdoar de coração, não apenas das palavras para fora, mas do íntimo da alma, onde residem as feridas mais profundas. Santa Teresa conhecia por experiência própria o peso do rancor e o poder libertador do perdão. Em suas obras, ela conta como durante anos carregou mágoas de pessoas que a haviam criticado, humilhado ou traído.
Mas foi justamente quando aprendeu a perdoar de coração que sua vida espiritual deu um salto qualitativo extraordinário. Descobri, ela escrevia, que a alma que não perdoa é como um pássaro com as asas amarradas. Pode ter todas as qualidades do voo, mas jamais conseguirá elevar-se. E você, tem sentido suas asas espirituais amarradas por algum rancor que se recusa a soltar? Tem percebido como o não perdão pesa em sua vida de oração e em sua paz interior? O perdão que Santa Teresa ensinava não é um sentimento que você espera chegar. É uma decisão que você toma independentemente do que sente. Comece rezando as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mítea 6:12. Depois, diga o nome da pessoa que você precisa perdoar e declare mentalmente: eu escolho te perdoar, não pelo que sinto, mas por amor a Jesus que me perdoou primeiro. Pode ser que você precise repetir isso várias vezes até que seu coração se abrande. Teresa garantia: o perdão verdadeiro sempre chega para quem insiste em perdoar, mesmo quando o coração ainda dói. E reze também o Salmo 51:10. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e renovai em mim um espírito firme. O que mais impressionava Santa Teresa era a transformação imediata que acontecia na vida daquelas almas que conseguiam perdoar de coração. Vi mulheres que carregavam anos de amargura, ela relatava, transformarem-se em apenas alguns dias após um perdão sincero, como se uma prisão invisível tivesse se aberto. E não apenas isso. Ela observava que as almas que perdoavam com facilidade tinham também mais facilidade para receber o perdão de Deus em suas próprias faltas, mais paz nas tribulações e mais clareza para discernir a vontade divina. Deus, ela dizia, não consegue resistir a um coração que perdoa, porque esse coração reflete seu próprio coração. Então, ao perdoar hoje, você não está apenas sendo obediente a Cristo, está se tornando semelhante a Ele. E quando isso acontece, os milagres se tornam quase inevitáveis. A pergunta é: você está disposto a soltar essa pedra que tem carregado? Tem coragem de abrir essa prisão interior e voar livre novamente? A oração de intercessão é o trabalho mais nobre que uma alma pode realizar nesta terra, ensinava Santa Teresa às suas filhas espirituais. Para ela, orar pelos vivos e pelos mortos não era apenas um ato de caridade, mas uma participação direta no ministério sacerdotal de Cristo, que vive sempre para interceder por nós. Agaba 7:25. Quando você ora sinceramente por outras pessoas, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Você se torna um canal através do qual a graça divina flui para alcançar aquelas almas. E Deus, que é infinitamente generoso, jamais deixa um intercessor sem recompensa. Seu sexto desafio é dedicar um tempo específico para orar por pessoas vivas que estão passando por dificuldades e por almas já falecidas que possam estar no purgatório, precisando de suas orações. Santa Teresa tinha uma devoção especial pela oração pelos mortos. Ela acreditava firmemente que nossas orações podiam aliviar o sofrimento das almas do purgatório e acelerar sua entrada no céu. Cada Ave Maria que oferecemos por uma alma do purgatório, ela ensinava, é como uma gota de água fresca sobre o fogo de sua purificação. E algo admirável ela observava. As pessoas que oravam frequentemente pelos mortos recebiam auxílios especiais dessas almas já purificadas. Era como se criasse uma rede de intercessão mútua entre o céu e a terra. Nunca vi, ela escrevia em suas cartas, uma alma devota às almas do purgatório passar por grandes tribulações sem receber auxílios inexplicáveis. E você, já experimentou essa rede de proteção celestial? Para realizar este ato de misericórdia, escolha algumas pessoas vivas que estão passando por dificuldades. Podem ser doentes, desempregados, em crise matrimonial, deprimidos, viciados e também alguns falecidos de sua família ou conhecidos. Reze o terço ou pelo menos uma dezena do rosário por eles. Antes de começar, diga: Jesus, ofereço estas orações pelas almas que vós colocastes em meu coração. Depois reze o Salmo 130.
Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Santa Teresa ensinava que devemos orar com nomes específicos, visualizando cada pessoa envolvida na luz e misericórdia de Deus. A oração genérica tem seu valor, ela dizia, mas a oração específica tem poder de águia que voa direto ao trono de Deus. O que mais encantava Santa Teresa era observar como as almas que se dedicavam à intercessão desenvolviam uma união íntima com Deus. Quem ora frequentemente pelos outros, ela observava, encontra suas próprias orações sendo atendidas com mais rapidez. Por quê? Porque ao orar pelos outros, você exercita a caridade, que é a virtude que mais agrada a Deus. E quando Deus vê que você usa sua vida de oração, não apenas para seus próprios interesses, mas para o bem das outras almas, ele se alegra em atender também seus pedidos pessoais. É impossível, Teresa garantia, ser generoso com Deus na oração e ele não ser generoso conosco. Então, ao interceder pelos outros hoje, você não apenas pode estar salvando almas, pode estar abrindo comportas de graças sobre sua própria vida. A pergunta é: você está disposto a ser um ponte entre a terra e o céu? Tem coragem de usar sua oração como instrumento de salvação para outras almas? Chegou o momento mais sagrado e transformador desta jornada de misericórdia. Santa Teresa ensinava que depois de praticar 6 dias consecutivos de obras de misericórdia, a alma atinge um estado especial de graça que ela chamava de disposição perfeita para receber. É como se os 6 dias anteriores tivessem preparado seu coração, arado sua alma e tornado você um vaso purificado, pronto para receber as graças mais extraordinárias de Deus. O 7º dia não é para fazer mais uma obra externa, mas para fazer a obra mais profunda, a entrega total de si mesmo a Deus. Este é o dia da consagração, do abandono completo, da confiança absoluta. É o dia em que você se oferece inteiramente a Deus e lhe apresenta todas as obras que realizou, pedindo a graça ou milagre que mais necessita. Santa Teresa descobriu que existe um momento na vida espiritual em que a alma precisa parar de fazer e simplesmente ser. Depois de tanto servir a Deus nas pessoas, ela escrevia: chegou a hora de simplesmente estar com Ele, sem palavras, sem pedidos, sem obras, apenas em adoração silenciosa. É neste silêncio adorador que acontecem os milagres mais profundos. Não porque você fez algo para merecê-los, mas porque se tornou um espaço vazio onde Deus pode agir livremente. Teresa chamava este estado de oração de quietude, onde a alma se aquieta completamente e permite que Deus seja Deus em sua vida. Para realizar esta consagração do 7º dia, encontre um lugar silencioso onde possa ficar sozinho com Deus por pelo menos 30 minutos. Pode ser em uma capela, em seu quarto ou qualquer lugar onde se sinta em paz. Comece rezando o Salmo 46, 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois, simplesmente coloque-se na presença de Deus e diga: Senhor, aqui estou. Ofereço-te todos os atos de misericórdia que pratiquei nestes 6 dias. Ofereço-te meu coração, minha vida, meus medos, minhas esperanças. Faça de mim o que quiseres. E então, fique em silêncio, apenas respirando na presença divina, sem pressa, sem ansiedade, apenas confiando. É neste momento de entrega total que Santa Teresa dizia acontecerem as transformações mais profundas. Quando a alma se entrega sem reservas, ela observava, Deus não consegue resistir, ele se entrega também. Pode ser que você sinta uma paz inexplicável, pode ser que receba uma inspiração clara sobre sua vida, pode ser que experimente uma certeza íntima de que suas orações foram ouvidas. Mas mesmo que não sinta nada especial, saiba que algo extraordinário está acontecendo no mundo invisível. Sua entrega sincera move o coração de Deus de forma que você nem imagina. A consagração feita em silêncio, Teresa garantia, ecoa por toda a eternidade. No final deste tempo de silêncio, apresente a Deus a graça específica que você mais necessita. Pode ser cura física, provisão financeira, reconciliação familiar, clareza vocacional ou qualquer outra necessidade real de sua vida. Mas apresente-a não como exigência, mas como confiança filial. Diga: Pai,
Se for da vossa vontade e para o bem da minha alma, concedei-me esta graça. Mas se não for, dai-me a graça de aceitar vossa vontade com alegria. Teresa ensinava que esta é a oração mais poderosa que existe, aquela que pede, mas se abandona completamente à sabedoria divina. E então, espere. Deus tem sua hora, seu modo, sua medida, mas ele nunca decepciona um coração que se entregou verdadeiramente. A pergunta é: você está pronto para esta entrega? Tem coragem de confiar completamente em Deus, mesmo sem garantias visíveis? Quando você completar estes 7 dias de misericórdia vivida, algo extraordinário terá acontecido em sua alma, mesmo que você não perceba imediatamente. Santa Teresa ensinava que as maiores transformações são as mais silenciosas e que os frutos da misericórdia praticada muitas vezes se manifestam não como raios súbitos, mas como uma luz suave que vai crescendo dia após dia. Você se tornará uma pessoa diferente, mais compassiva, mais confiante em Deus, mais sensível às necessidades alheias e, paradoxalmente, mais capaz de receber as graças divinas. É como se estes 7 dias tivessem limado as arestas de seu coração e o tornado mais receptivo ao amor de Deus. E essa receptividade é, ela mesma, um milagre. Os primeiros frutos que você notará serão interiores, uma paz maior nas dificuldades, uma facilidade maior para perdoar, uma generosidade mais espontânea, uma confiança mais profunda na providência divina. Santa Teresa observava que as almas que praticam regularmente a misericórdia desenvolvem uma espécie de instinto divino. Sabem intuitivamente onde Deus quer que atuem, como Ele quer que ajudem, quando Ele quer que se calem. É como se você desenvolvesse uma sintonia fina com o coração de Deus, que é essencialmente misericordioso. E quando você está sintonizado com o coração de Deus, sua própria vida flui com mais harmonia, propósito e significado. Mas os frutos externos também virão, talvez de formas que você jamais imaginou. Teresa garantia: nunca vi uma alma que se dedicasse sinceramente às obras de misericórdia ficar abandonada por Deus em suas próprias necessidades. Podem ser oportunidades inesperadas que surgem, pessoas que aparecem para ajudar no momento certo, provisões que chegam de forma inexplicável, curas que a medicina não consegue explicar, reconciliações que pareciam impossíveis. Deus tem 1000 maneiras de retribuir a generosidade de um coração misericordioso. E a mais bela delas é que ele usa outras pessoas para ser misericordioso com você, criando uma rede invisível de amor que sustenta toda a humanidade. O que Santa Teresa mais queria que você compreendesse é que estes 7 dias não são apenas um exercício espiritual que você faz uma vez na vida. São o início de um novo estilo de vida, uma nova forma de estar no mundo, uma nova maneira de se relacionar com Deus e com o próximo. A misericórdia praticada, ela dizia, torna-se rapidamente um hábito da alma, e este hábito é como uma semente de santidade que cresce por conta própria. Então, não pare por aqui. Continue sendo instrumento da misericórdia divina. Continue sendo as mãos, os pés, a voz de Jesus no mundo, e observe como sua própria vida se transformará de forma permanente. Porque quando você se torna canal da bondade de Deus, Deus se torna fonte inesgotável de bondade para você. E essa é a promessa mais bela que Santa Teresa pode lhe fazer. Uma alma misericordiosa jamais será abandonada por Deus. A pergunta final é: você aceita viver assim para sempre? Está disposto a fazer